Graças a Deus que nos permite reunirmos para prestar-lhe o culto que devemos nesta manhã deste dia do Senhor. Nós vamos ler nesse momento o Salmo 92. Nós vamos ler responsivamente o Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Todos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Assentai-vos, irmãos. Este momento é um momento próprio para nós confessarmos a Deus os nossos pecados, nos apresentar diante dEle em humildade, em louvor, em gratidão, mas também com o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, para que assim o nosso culto seja agradável a Ele. Oremos silenciosamente por uns instantes. Altíssimo Deus, Senhor nosso, Pai querido, nós louvamos, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor nos permite, ó Deus, reunirmos para mantermos comunhão uns com os outros e contigo, ó Deus, prestar-te o culto que devemos, te adorar, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e imperfeições e perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, para que assim possamos te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai, pois somos fracos, falhos, imperfeitos, não temos, ó Deus, a sabedoria, o discernimento, a capacidade necessária para te adorar, conforme o Senhor merece, ó Pai, por causa da nossa natureza, que é pecaminosa, que é falha, que é imperfeita. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Dispensa sobre nós, ó Pai, teu favor, tua misericórdia. Sê propício, ó Deus, a nós, pecadores. Visita cada um de nós, ó Deus, em nosso coração e mente nesse momento.
para que nós possamos, ó Deus, assim, estarmos na Tua presença, com toda humildade, sinceridade e devoção a Ti, somente a Ti, ó Deus, e que ao ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, que ela possa fazer, ó Deus, efeito em nossas vidas, que ela possa, ó Deus, nos confrontar, nos orientar, nos dar, ó Deus, sabedoria, para servirmos melhor ao Senhor e glorificar o Teu nome pelas nossas vidas, onde quer que estejamos. Abençoa-nos a todos, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor os visite, ó Deus, que o Senhor os encoraje, que o Senhor dê, ó Deus, a eles também o desejo, dê a eles, ó Deus, a vontade de congregar-se, de estarem aqui, ó Deus, prestando serviço ao Senhor. Abençoa-nos, portanto, abençoa a mensagem, abençoa o pregador, para que ele fale, ó Deus, não de si mesmo, mas fale, ó Deus, do Senhor, da Tua palavra, aos nossos corações nesta manhã. Fica, portanto, conosco, ó Deus, nós pedimos, te agradecemos, em nome e nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos, irmãos, cantar o cântico, o Senhor, nosso Deus é soberano. Aqueles irmãos que tiverem preparados para entregar o seu dízimo, a sua oferta, façam enquanto cantamos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou um homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se sentar e nós passamos então a palavra ao reverendo José Maria. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler todo o capítulo 1 desta primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1,
todo o capítulo. São 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivos e verdadeiro, e para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Nós estamos expondo nestes dias a doutrina do arrependimento, e nós chegamos então a essa carta do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, os Tessalonicenses. Na mensagem anterior, nós falamos sobre o arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo o mundo. E ficou bem claro pela palavra de Deus que o arrependimento segundo Deus, ele produz vida, produz transformação, recriação. A recriação começa pelo homem e pelo arrependimento do homem. Mas o arrependimento segundo o mundo, que é o remorso, ele produz tormento e morte. Não há salvação para o arrependimento segundo o mundo. É só olharmos para a figura de Judas Iscariotes. Mas agora, nesta passagem que nós lemos, que é o início da carta aos Tessalonicenses, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, está falando do arrependimento segundo Deus, o arrependimento verdadeiro. E nós temos aqui algumas propriedades desse arrependimento verdadeiro, que nós poderíamos chamar de marcas do verdadeiro arrependimento, que nos possibilitam avaliar
se uma pessoa realmente se arrependeu ou não. Então percebam as palavras do apóstolo Paulo cumprimentando os crentes de Tessalônica nessa sua primeira carta. Ele está extravasando a sua alegria pelas notícias recebidas da igreja de Tessalônica. E a primeira coisa que ele destaca naqueles crentes é a operosidade da fé. Ou seja, a fé dos crentes de Tessalônica era uma fé tão legítima, tão autêntica, que ela era dinâmica. Ela estava operando a expansão do Evangelho, através de vidas completamente transformadas. E essa transformação foi notória, foi notável na vida dos crentes de Tessalônica, porque eles foram transformados de dentro para fora. Eles foram transformados em novas criaturas que abandonou os ídolos, toda a idolatria e se voltou para Deus em Cristo. E não era simplesmente uma mudança de religião. Isso pode acontecer e gerar certas expressões emocionais. Mas a mudança dos tessalonicenses foi uma mudança da própria vida, do próprio caráter, da própria personalidade. Eles eram escravos das divindades pagãs. Eles eram escravos das orgias que eram praticadas como elemento de culto. E que era o maior atrativo para o culto das divindades. Eram as festas nas quais as divindades eram adoradas através de orgias que simbolizavam para aquele povo de Tessalônica, de Acaia, para o povo de Atenas e de tantos outros lugares, simbolizava a fertilidade. Então Paulo, ele está transbordante de alegria pelo que está sabendo dos tessalonicenses, a operosidade da fé. Então, quando uma pessoa realmente se arrepende, a primeira coisa notável, a primeira coisa que se percebe nessa pessoa é o seu entusiasmo, é o seu fervor em servir a Deus espontaneamente, sem medir esforços nem sacrifícios, porque a operosidade da fé deles era em meio a perseguições, a tribulações. Por causa da sua conversão, eles começaram a experimentar imediatamente oposição de todo tipo, tanto espiritual quanto social. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, é sinal de conversão, de transformação do coração pelo Espírito Santo.
e ela deixa de ser a pessoa que todos conhecem, aquela pessoa que segue o curso do mundo, como todo mundo, para se voltar numa direção contrária à de todo mundo. Isso é estranho, isso choca, isso ofende, isso causa impacto, começando nas pessoas próximas, começando dentro de casa. Mas a pessoa que se arrepende e, portanto, se converte, ela tem uma nova vida, a vida eterna, a vida de Deus com todo o poder de Deus, atuando eficazmente, eficientemente, irresistivelmente na pessoa convertida. E era isso que estava acontecendo com os Tessalonicenses. A palavra para operosidade aqui no original, ela é traduzida por trabalho, esforço. Ou seja, aqueles crentes agora estavam empregando todos os seus atributos, toda a sua inteligência, todo o seu vigor, vitalidade e energia para trabalhar para o reino de Deus, para viver a vida de Deus. Era uma força totalmente canalizada para a glória de Deus. Eu fico imaginando esse estado de coisas naquele tempo. As pessoas estavam seguindo a sua vida normal, da qual fazia parte a religiosidade de adoração às divindades pagãs. E de repente algumas pessoas mudam completamente de vida. Deixam de frequentar os cultos pagãos, deixam de prestar adoração às divindades, deixam de prestar adoração ao imperador, e começam a falar de um outro Deus. E começam a falar de uma outra realidade espiritual que envolve ressurreição dos mortos. Começam a falar de um Deus criador dos céus e da terra, e do seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A qualidade de vida dessas pessoas muda radicalmente. Elas não querem mais se envolver com a prostituição, que era natural, era cultual. Elas não querem mais se envolver com os ídolos, elas se desfazem dos seus objetos de culto, dos seus livros de magia caríssimos. O semblante dessas pessoas muda, as atitudes, o comportamento, o relacionamento, tudo muda, porque há o Espírito Santo na vida dessas pessoas, tornando a fé delas operosa, como marca do verdadeiro arrependimento.
Mas ele está falando aqui também do amor dessas pessoas, que agora é um amor abnegado. Operosidade da fé, abnegação do amor. Abnegar é se dedicar a uma atividade sem medir esforços nem sacrifícios, perseverantemente, pacientemente, apesar de qualquer coisa contrária, mesmo da ingratidão. Às vezes nós estamos prestando um favor para alguém e quando percebemos que essa pessoa é ingrata, nós deixamos para lá, nós abandonamos. Mas o amor abnegado, ele não liga para isso. Ele prossegue trabalhando, ele prossegue amando, apesar de qualquer coisa contrária. E os tessalonicenses estavam expressando e praticando esse tipo de amor, um amor abnegado, um amor teimoso. E isso para Paulo era uma marca, uma autenticação da verdadeira fé dos tessalonicenses. E ele fala também de uma terceira marca, que é a firmeza da esperança que eles tinham em Cristo. De repente, essas pessoas cujas vidas pertenciam às divindades e eram dedicadas a ela, elas passam a dedicar as suas vidas a Deus, na esperança da volta de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre ressurreição, lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz que se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança nas religiões sem Deus e sem Cristo, ela se resume a esta vida ou, no máximo, à possibilidade de uma reencarnação, que é o cerne da religião ou das religiões orientais e do espiritismo. Mas no cristianismo, o futuro, ele é todo colocado na esperança da glória de Deus na volta de Jesus Cristo. E não é uma mera expectativa, não é uma esperança filosófica, como aqui domina a ideia de esperança, seja no português ou em outras línguas. Porque a esperança que nós temos em Cristo, ela é uma convicção que é dada por Deus, pelo Espírito Santo. Essa convicção, ela exerce um poder transformador na vida da pessoa arrependida, de tal maneira que essa esperança em Cristo, ela se torna parte da verdadeira vida.
Ela não é um item a mais da salvação, ela é a própria salvação. Nós somos salvos para pertencer a Deus em Cristo Jesus, no reino de Deus, que já governa, mas que caminha para colocar debaixo do governo de Cristo todas as coisas restauradas. E nós sabemos disto. Sabemos. A fé que nós temos nisto não é simplesmente uma ideia a respeito do futuro. É o que Deus já fez desde antes da fundação do mundo e que nos está preparado. E Deus, pelo seu Espírito, testemunha isso aos nossos corações como uma certeza de fé que faz parte do governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós já nos encontramos convictamente pertencentes à glória de Deus, que será manifestada na volta de Cristo. É isso que os tessalonicenses estão experimentando. Então, através da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza na esperança, Paulo tem absoluta certeza da eleição deles. É o que está escrito aqui. Então, a eleição, ela se autentica, ela se legitima, ela se evidencia através da operosidade da fé, da abnegação do amor e da esperança em Cristo Jesus. Se não existem essas marcas na vida de uma pessoa arrependida, então ela não passou pelo verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento, ele converte o coração, ele transforma a pessoa em uma pessoa que está vivendo a vida de Deus. Nós vamos prosseguir esta mensagem no próximo domingo, com a graça de Deus. Nós vamos cantar o hino de número 218. Tua vontade faz, Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e faze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige
teus pés. Tua vontade faze, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, graças te rendemos por nos teres reunido na tua presença e mais esta manhã de dia do Senhor. Tu nos destes, Pai, as condições necessárias para estarmos aqui. E nós te rogamos que o teu Espírito Santo aplique em cada coração a tua palavra, de tal maneira que, onde ainda não haja arrependimento verdadeiro, que tu estendas a tua salvação, Senhor, para que cada pessoa, ao deixar o teu santuário nesta manhã, esteja vivendo a nova vida em Cristo Jesus. E que as marcas, as verdadeiras marcas do arrependimento, sejam notáveis, Pai, nas nossas vidas. O teu nome seja glorificado, santificado e exaltado, acima de nós, em nós e através de nós. Nós te louvamos pela existência deste lugar e por tudo que tu estás realizando aqui e por todas as bênçãos já derramadas sobre nós. Abençoa, Pai, ricamente este dia para o nosso viver. Abençoa a escola dominical com o ensino e a instrução da tua palavra, de tal maneira que ela frutifique nas nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo guardem os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Quero assentar-se, por favor. Com a palavra, o reverendo Diogo, e depois o superintendente